Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Vamos neste momento abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Do que deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o caminho que Ele nos abre. Essa é a porta que Deus nos abre. Entender a voz de Deus por esse caminho que estamos prosseguindo é fundamental. Estar sob a orientação de Deus é muito importante, visto que nós podemos, ao longo do caminho, da trajetória com Deus, trocar de Deus. Não que exista algum Deus em pé de igualdade ao Deus Altíssimo, mas às vezes ocorrem insatisfações com aqueles que pretendem caminhar a jornada cristã. Veja que o povo de Deus foi resgatado da terra do Egito com um braço forte. Eles viram o poder do Deus que estava os libertando, mas de repente na peregrinação eles começaram a murmurar contra esse Deus, visto que esse Deus os cobria com a nuvem do calor do sol escaldante e de noite os protegia e iluminava com a coluna de fogo. Quão terrível é, como eu disse, às vezes estarmos caminhando com Deus e não valorizarmos aquilo que é de mais precioso que está ao nosso lado. Então, pela necessidade de estarmos valorizando aquele que nos libertou, é importante alimentarmos esta amizade, esta comunhão, esta intimidade com este Deus que nos libertou. Avancemos com este propósito. Avancemos neste fundamento de prosseguir e conhecer ao Senhor, porque a jornada que foi aberta para as nossas vidas não é uma jornada fácil, é uma jornada que envolve muitos imprevistos, envolve entretenimentos que podem dispersar, que podem encantar, que podem tirar da presença de Deus. E se não estivermos fortalecidos verdadeiramente com a orientação da palavra de Deus, os percalços do caminho, as dificuldades podem nos impedir de chegar ao destino. Quantas vezes você talvez já não tomou aí uma condução para ir a um determinado destino e de repente ocorreu um percalço, ocorreu um obstáculo, ocorreu algo que impediu, o ônibus acabou sendo danificado no meio do caminho e você teve que descer do ônibus e esperar o próximo ônibus com o mesmo destino para chegar naquele local onde você desejava. Ocorrem imprevistos na nossa viagem, ocorrem imprevistos na nossa vida. E o inimigo, ele é muito paciente. Impacientes somos nós. Nós temos tolerância de paciência. O nosso Deus tem um ponto exato de agir com a sua intolerância. Não tolera mais e assim ceifa e dá um basta e põe um fim. Nós temos que entender que o inimigo, ele sonda, ele nos estuda, ele perscruta ao nosso derredor, analisa as nossas fraquezas.
E nas nossas fraquezas e nos nossos pecados não confessados é a grande brecha, é a grande oportunidade do inimigo entrar por aquele caminho e criar muitas vezes um turbilhão, uma dificuldade. Usar um agente para muitas vezes entrar na nossa vida e trazer complicações para a nossa vida. Portanto, devemos nutrir a nossa vida com a palavra de Deus, rompermos efetivamente com o pecado. Assim como Davi, quando enfrentou o gigante, correu rapidamente após derrubá-lo com a pedrada, não tinha uma espada em mãos, já foi, pegou a espada do gigante e cortou-lhe a cabeça, porque ele sabia que aquele ser endemoniado, aquela criatura endemoniada poderia se levantar. E na segunda levantada de Golias, talvez Davi não iria escapar. O gigante viria com outra tática, com outra estratégia. Por isso nós temos que efetivamente concluir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Concluir e efetuar nas nossas vidas aquilo que é de urgente e necessário para que possamos sobreviver espiritualmente. Agir com urgência, agir com eficácia, com eficiência naquilo que tem que ser tirado. Quando analisamos os dois caminhos, as duas portas que são tratados por Senhor Jesus por meio de alegorias, nós vemos que uma porta é larga, um caminho de facilidades, visto que o caminho é de facilidade porque é um caminho que leva para a destruição, é o caminho do mundo. O mundo jaz na sua relatividade moral, não tem padrões de moral à luz das Sagradas Escrituras e por isso toleram tudo, todo comportamento é normal. Haja visto algumas decisões aí da Suprema Corte que vem expor que o mundo já está dominado pelo mal, as instituições, centros de educação e por aí vai. Mas a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É ela quem vai, assim de certa forma, nos orientar, nos reorientar quando pecamos, porque muitas vezes caímos, falhamos, porque somos propensos ao mal, somos propensos ao erro. João nos dá estratégias dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado e purificar de toda a injustiça. Não somos perfeitos enquanto estivermos neste corpo humano propenso para o mal. Mas quando verdadeiramente confessamos o nosso pecado e abandonamos o nosso pecado, como o salmista nos ensinou, o Senhor nos levanta, o Senhor nos santifica e nos justifica. O que é a justificação? É tornar você justo por meio do arrependimento, que é uma obra do Espírito Santo no teu interior, e pela lavagem do sangue do Senhor Jesus Cristo em tua consciência. Como disse o escritor de Hebreus, purificando as nossas consciências das obras mortas do pecado. E aí o Espírito Santo vem e completa esta obra de regeneração que é gradual, vai regenerando a nossa vida. Você continua com a mesma fotografia, com o mesmo RG, só que as suas atitudes não mais refletem as coisas desse mundo. Muito pelo contrário, você vai refletir os frutos do Espírito, que tem que ser buscado. São os frutos do Espírito, são as qualidades morais do caráter de Cristo que o cristão tem que buscar a cada dia. A cada dia você, como cristão, você tem por objetivo, por meta: hoje eu quero ser mais cristão do que eu fui ontem. A cada dia prosseguir em conhecer ao Senhor. Você acha que você consegue por si mesmo? Não, se você tentar por você mesmo, você não vai conseguir. Você só vai conseguir com o poder de Deus. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Para ser testemunha de Jesus, você não pode ser testemunha de Jeová. Jeová não existe, nem existe esse nome no Novo Testamento. Você tem que ser testemunha de Jesus. Você precisa de poder, o poder do Espírito Santo que já foi concedido sobre a tua vida. Você precisa andar em harmonia com Ele, e Ele vai te dar força, Ele vai te dar poder, Ele vai purificar você dos seus pecados e das suas falhas. Como eu disse, nós temos
estratégias do Senhor nessa jornada que temos adiante de nós. O inimigo vai lutar, o inimigo vai pelejar, mas temos que ter as estratégias. Mais uma estratégia que a palavra de Deus nos dá. Efésios capítulo 6, ele nos fala de uma armadura. Qual é o soldado que vai para uma batalha sem armadura? Eu acho hoje, e com certeza isso já foi definido, mas eu tenho uma admiração pelos soldados Mariners. E os soldados israelenses são os maiores soldados e os melhores soldados, mais bem preparados do mundo. Haja vista todo o investimento num soldado Mariner. O Mariner é um soldado mais caro, são as tropas norte-americanas. Capacetes com tecnologia, com instrumentos de comunicação, à prova de bala, um rifle potente, de alto alcance, a farda que é antitérmica, que protege o corpo do soldado para impedir a sua rápida desidratação. Sem dúvida nenhuma, o soldado Mariner, houve um investimento no soldado Mariner que o torna quase que imbatível nos campos de batalha. Haja vista dos anos 80 para cá, qual foi a guerra que os Estados Unidos perdeu? Devido ao seu investimento no seu aparelho militar. Usando essa ilustração, tomamos para a nossa vida a importância de nos revestirmos da armadura de Deus. O capacete para proteger a nossa mente, o centro das nossas decisões, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para não sermos encantados com as coisas do mundo, nem recebermos setas pelos ouvidos ao ponto de nos desestimularmos a caminhar na fé. As sandálias para não machucarmos os pés e caminharmos com Cristo. A couraça para o nosso coração ser protegido com o sangue de Cristo e a força do Cordeiro para enfrentarmos as batalhas. Os cintos cingidos do Evangelho da Paz, a espada que é a palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Usar a palavra de Deus com sabedoria, como um instrumento de defesa e de ataque contra o inimigo, tomando posse dessa palavra para ser mais que vencedor. São alguns conselhos rápidos para a tua vida e que devem ser memorizados. A adrenalina, a pressão do sistema, os problemas que ocorrem de forma súbita diante da tua vida não podem tirar você da presença de Deus se você verdadeiramente estiver munido desses conselhos diante das dificuldades que surgem inesperadamente diante de você. Oremos neste momento. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te engrandecemos. Nesta manhã queremos celebrar a tua ressurreição. Nesta manhã queremos celebrar a congregação das famílias cristãs. Ministra, ó Santo Espírito, Santo Tutor da Igreja, sobre a nossa vida, sobre a nossa consciência, sobre o nosso viver. Nos dá poder para sermos testemunhas de Jesus. Nos reveste de poder para lutarmos contra o mal. Em nome do Senhor Jesus, pelo fogo do Santo Espírito, que todo mal seja afastado. Em nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor Jesus, todas as áreas da nossa vida, nos dá força para resistirmos, fugirmos de toda tentação, em nome do Senhor Jesus. Reveste de poder, Pai Santo. Ó Senhor Jesus, lava os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa consciência com o teu sangue, apaga todo o pecado, colocamos diante do teu altar todo o pecado, apaga com o poder do teu sangue, pois somente no teu sangue há vida, no teu sangue eterno que produz vida eterna em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus eu te clamo, nos concede os dons espirituais, nos concede discernimento de espíritos, das intenções, das palavras que chegam aos nossos ouvidos. Senhor Jesus Cristo, te suplicamos, ministra sobre a nossa vida. Constrói o teu propósito, o teu querer em nosso viver. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a abstermos das coisas más e a prosseguirmos em conhecer-te a cada vez mais, a cada dia mais. E neste momento, Senhor Jesus, nós louvamos e adoramos ao Deus Altíssimo, louvamos e adoramos o Senhor Jesus, louvamos e adoramos ao Santo Espírito, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesta manhã de domingo. Louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos.